Vamos direto aos fatos. Uma bomba acaba de explodir na Venezuela. Maria Corina Machado, a principal líder da oposição venezuelana e crítica ferrenha de Lula e Maduro, acaba de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A indicação partiu de figuras do governo Trump, como Marco Rubio, e em seu discurso de agradecimento, ela dedicou o prêmio a Donald Trump. Para o presidente Lula, que sonhava com o mesmo prêmio e a chamou de chorona, a notícia é, factualmente, uma derrota diplomática e moral de proporções gigantescas. A gente precisa dissecar o que essa notícia representa, porque ela não é apenas um prêmio, ela é um recado. Um recado claro, direto e devastador para a esquerda autoritária da América Latina e, especialmente, para o seu maior fiador no Brasil, o presidente Lula. O que aconteceu foi um verdadeiro tapa na cara com luva de pelica, uma jogada de mestre no xadrez da geopolítica que expôs para o mundo inteiro a hipocrisia e a falência moral do projeto de poder do Foro de São Paulo. Primeiro, a gente precisa entender quem é Maria Corina Machado. Ela não é uma política comum, ela é o símbolo da resistência democrática na Venezuela. Uma mulher que, por mais de 2 décadas, tem lutado de forma incansável e corajosa contra a ditadura chavista. Ela já foi deputada, já foi perseguida, já foi ameaçada e, recentemente, foi impedida de forma ilegal e arbitrária pelo regime de Maduro de concorrer às eleições, mesmo sendo a líder absoluta em todas as pesquisas. Ela é a personificação da esperança de um povo que vive sob a bota de uma das ditaduras mais cruéis e corruptas do planeta. E o que o Comitê do Nobel, ao premiá-la, está dizendo para o mundo? Está dizendo que a luta dela é justa, que a causa dela é nobre e que a resistência pacífica contra a tirania é o verdadeiro caminho para a paz. Ao premiar Maria Corina, o mundo não está apenas homenageando uma mulher, está condenando o regime que a persegue. Está condenando a falta de democracia, a violação de direitos humanos, a fome e a miséria que o socialismo do século XXI impôs ao povo venezuelano. E é aqui que o tapa na cara do Lula começa a doer de verdade, porque quem é o maior defensor, o maior amigo, o maior passador de pano para o regime de Maduro no cenário internacional é o presidente Lula. A gente viu, com vergonha, o Lula recebendo o ditador Maduro com tapete vermelho em Brasília. A gente o ouviu dizer que as acusações de autoritarismo na Venezuela eram apenas uma narrativa. A gente viu o governo brasileiro se calar de forma cúmplice, enquanto o regime de Maduro fraudava eleições e perseguia seus opositores. Ao premiar a maior inimiga de Maduro, o Comitê do Nobel está, na prática, dando um prêmio para a antítese de tudo o que o Lula defende em sua política externa. É uma derrota por tabela, uma humilhação indireta, mas muito poderosa. Mas a história fica ainda pior para ele. A gente sabe que um dos maiores sonhos do Lula sempre foi ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele se vê como um grande líder global, um pacificador, o homem que iria resolver a guerra da Ucrânia com uma conversa. E, de repente, o prêmio que ele tanto cobiçava vai para as mãos de quem? Da mulher que ele mesmo humilhou publicamente. A gente não pode se esquecer daquela cena lamentável, em que o Lula, ao ser questionado sobre a perseguição que a Maria Corina estava sofrendo, teve a coragem de dizer: ao invés de ficar chorando, eu indiquei outro candidato. Ele, o homem, tentando dar lição de moral para uma mulher que estava sendo esmagada por uma ditadura, dizendo para ela parar de chorar. E agora, o que acontece? O mundo inteiro se levanta para aplaudir essa mulher chorona. O choro dela, que é o choro de um povo inteiro, foi ouvido, e o deboche dele ecoa agora como um atestado de sua pequenez, de sua falta de empatia. Mas o checkmate, a jogada que transforma essa derrota em uma humilhação completa, está nos bastidores da premiação. E quem foram os arquitetos dessa vitória? A gente descobre que a indicação de Maria Corina ao Nobel foi formalizada por ninguém menos que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e por outros congressistas de peso do governo Trump, como a Maria Elvira Salazar. Pensem comigo no que isso significa. O Marco Rubio, o maior inimigo da esquerda bolivariana no Congresso americano, o homem que o PT mais odeia em Washington, foi quem articulou a indicação. Ele não apenas deu a ideia, ele formalizou, ele escreveu a carta, ele usou sua influência para que a candidatura dela fosse levada a sério. E ele fez isso como um ato político claro, para pressionar e para desmoralizar o eixo Lula-Maduro. E como se isso já não fosse o suficiente para estragar o dia do PT, vem a própria Maria Corina Machado e, em seu discurso de agradecimento, faz o que para a esquerda é impensável. Ela dedica o prêmio ao povo da Venezuela e a quem mais? A Donald Trump, por seu apoio decisivo à nossa causa. É a tempestade perfeita.
A inimiga do amigo do Lula ganha o maior prêmio do mundo, por indicação do maior inimigo do Lula em Washington. E ainda dedica o prêmio ao maior inimigo do Lula no planeta. É uma derrota em 3 dimensões. É um tapa na cara, um chute na canela e uma rasteira, tudo ao mesmo tempo. O que essa história nos mostra é que enquanto o governo Lula se afunda em sua bolha ideológica, se aliando ao que há de pior no mundo, a direita internacional está se articulando, está jogando o jogo de forma inteligente e estratégica. Eles entenderam que a luta pela liberdade na América Latina é uma só, e que fortalecer uma líder como a Maria Corina na Venezuela é também enfraquecer o projeto de poder do PT aqui no Brasil. E a reação da nossa mídia militante a tudo isso foi um espetáculo de contorcionismo e de vergonha alheia. Como eles não podiam atacar diretamente a vencedora do Nobel, o que eles fizeram? Eles tentaram criar uma narrativa maluca de que o prêmio, na verdade, era um recado duro para o Donald Trump. Sim, você ouviu direito. A comentarista da Globo News teve a audácia de dizer que, como o Trump também queria o prêmio e não ganhou, a vitória da Maria Corina era uma derrota para ele. É um nível de desonestidade intelectual que chega a ser cômico. A mulher foi indicada pelo time do Trump, agradeceu ao Trump e a especialista da Globo conclui que isso é ruim para o Trump. É a prova de que, para eles, a realidade não importa. O que importa é a narrativa, por mais absurda que ela seja. E a narrativa precisa, a todo custo, proteger o Lula e atacar o Trump. Mas eles não contavam com um pequeno detalhe: a própria Maria Corina. O discurso dela, agradecendo ao Trump, desmentiu a farsa da Globo News ao vivo para o Brasil inteiro ver. Foi um momento de pura justiça poética. O que fica de lição, para mim, é muito claro, né? O mundo está de olho no que acontece na América Latina. E o mundo, né, o mundo livre, não é bobo. Eles sabem diferenciar quem luta pela democracia de quem se alia a ditadores. Eles sabem quem são os heróis e quem são os vilões. E o Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado foi a escolha do lado certo da história. Foi uma vitória da coragem sobre a tirania, da verdade sobre a mentira, da liberdade sobre a opressão. E foi, de quebra, a maior derrota moral e diplomática que o governo Lula já sofreu, e eles mereceram cada segundo dela. Essa história toda é um verdadeiro sopro de esperança e mostra que, no fim, a coragem e a verdade sempre são reconhecidas. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Nobel para a Maria Corina Machado foi um tapa na cara do Lula e da esquerda? O que você sentiu ao ver a mídia tentando distorcer a notícia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa vitória da liberdade. Se essa análise te ajudou a entender a profundidade do que aconteceu, deixe o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber quem são os verdadeiros heróis da nossa América Latina. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de celebrar a liberdade. Um grande abraço e fiquem com Deus.